quero nessa manhã de Páscoa, amém? Onde nós estamos celebrando a ressurreição, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero iniciar essa ministração dessa manhã, fazendo uma alusão histórica e profética ao episódio da libertação do povo hebreu do Egito, quando o faraó, segundo a dureza do seu coração, não quis deixar o povo de Israel fosse liberado segundo a ordem de Deus. E o Senhor, ele dá aquela ordem a Moisés, amém? Que oriente as famílias dos hebreus que matem um cordeiro por família, amém? Um cordeiro, diga para o irmão que está ao seu lado, um cordeiro e não um coelho, amém? Foi um cordeiro. Então, se a família fosse pequena, ela unir-se-ia a outra família, ambos comeriam do cordeiro assado, embebecido em ervas amargas, amém? E o sangue do cordeiro ele seria aspergido nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte, ele iria passar trazendo mortandade geral para o Egito, e o primogênito de cada família, de cada casa, seria morto, morreria. Mas aonde houvesse a marca do sangue, haveria proteção. Amém? Diga comigo, hoje, esta marca está em mim. Por isso, sou guardado e protegido pelo Senhor. Amém? Esta marca nos umbrais das portas, lá na Velha Aliança, no Antigo Testamento, era uma forma de proteção, onde Deus ali separava a família justamente daquela mortandade que haveria de assolar, então, o Egito. Então, daí vem o significado da palavra Páscoa, que literalmente significa além da marca, saltar a marca. Passagem, amém? Então, este ato, segundo a Bíblia Sagrada, já prefigurava a Jesus como o Cordeiro de Deus, que seria enviado por nós para derramar o seu sangue, e por esse derramamento de sangue, nos salvar do destruidor e da morte eterna. Amém? Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos glorificar muito o nome de Jesus por tudo que Ele fez por nós em nossas vidas. Glórias a Deus. Então os israelitas, eles sacrificaram um cordeiro para salvar os seus filhos e as suas famílias. E Deus enviou o seu filho, sacrificou o seu próprio filho, o Senhor Jesus, para que hoje nós tivéssemos uma nova chance, uma nova expectativa, uma nova esperança. E hoje, por recebermos isso nos nossos corações, estamos aqui diante da sua presença manifesta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, durante a festa da Páscoa judaica, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora, quem crê em Jesus como seu Salvador, está livre de toda condenação eterna. Quantos estão aqui livres em Jesus? Amém? Quantos recebem ao Jesus como Senhor e Salvador? Então veja bem, quando Jesus ele estava passando na frente de João Batista, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Amém? Então naquele exato momento, João ele estava reconhecendo o cordeiro, que seria Jesus, o cordeiro que seria sacrificado para que as nossas vidas fossem salvas. Entretanto, em Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que ele é cordeiro morto, preste atenção, ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, eu posso dizer para você que Jesus ele não nasceu e cresceu sem saber o que lhe ocorreria.
Ele sabia exatamente para que veio. Para cumprir um propósito, por uma única razão. Diga comigo, eu e você. Esta foi a razão. Amém? Sem Ele, queridos, nós estaríamos perdidos hoje. Se Jesus não tivesse feito esse sacrifício, se Ele não tivesse pago o preço e a dívida que outrora era minha e sua, nesse exato momento todos nós estaríamos perdidos. Então, por isso a Páscoa fala da morte e da ressurreição de Jesus. Então eu devo dizer que a cruz do Calvário, ela é o ponto central e o momento mais elevado da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus, sendo Ele o Cordeiro de Deus que veio para morrer e tirar os pecados do mundo. Quantos podem glorificar a Jesus aqui? Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Por isso, a razão pela qual Jesus ele não é canonizado, pois Ele é santo. A razão pela qual apenas Ele não é venerado, porque Ele é adorado. E a razão pela qual Jesus não é apenas profeta, porque Ele é Deus. Amém? Jesus é Deus. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, está assentado à direita de Deus Pai, aonde intercede pelos seus santos, intercede por mim e por você. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Amém? Glória a Deus. Então a cruz do Calvário é o lugar aonde a raiz verdadeira se fez terra seca. É o lugar onde o leão se fez cordeiro. O lugar onde Deus eterno se revelou homem em sua inteireza. O lugar onde o rei se fez réu. E aonde o santo se fez pecador. Aonde o inocente se fez culpado. E por meio da sua morte, dar vida àqueles que estavam mortos para sempre. Então a cruz, ela declara a proclamação da redenção e da libertação do homem. É por isso, queridos, que Satanás, ele não consegue olhar para a cruz de Cristo. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que ele olha para a cruz de Cristo, ele olha para a sua derrota, ele olha para a sua morte eterna e ele contempla a vitória daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Quantos creem no nome do Senhor Jesus aqui? Amém? É por isso que ele não consegue olhar. Agora, queridos, eu pergunto para você, e nós? Como nós devemos olhar para a cruz de Cristo? De que forma você olha para a cruz e que entendimento você tem na sua vida a respeito do que ela representa verdadeiramente diante daquilo que Jesus fez por mim e por você? Então, queridos, nós não podemos olhar para a cruz partindo de um ponto imaginário, olhando como o mundo olha, olhando para Jesus como aquele Jesus que o mundo pinta através de quadro, crucificado, apenas crucificado. Jesus, ele foi crucificado, sim, foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou. Às vezes nós não vemos o quadro ressuscitado, nós vemos o quadro crucificado. O mundo, ele não quer expressar a ressurreição dele. O mundo não quer dizer que ele está vivo e que ele vive para todo sempre. Ou então mistificam a pessoa do Senhor Jesus, fazendo aqueles pingentes dele crucificado para as pessoas pendurarem nos seus pescoços e usar aquilo como amuletos na sua vida. Quantas e quantas pessoas fazem isso? E muitas das vezes só se lembram dele quando se acha que ele foi prestativo em fazer algum benefício para a sua vida, aí saem beijando Jesus na cruz. Não é desse ponto imaginário, querido, que nós devemos olharmos para a cruz. Amém? Por quê? Porque a crucificação, ela foi real. Diga comigo, a crucificação foi real. E a crucificação é a maior prova do amor de Deus para conosco.
nós nem precisamos pedir mais prova para o Senhor. Quando nós olhamos para a cruz e ali vemos tudo que foi feito por Jesus, então nós podemos contemplar que um sacrifício como aquele, queridos, eu posso dizer até por mim mesmo, em ser o primeiro, talvez eu não conseguiria pagar. Estou sendo bem sincero para você, porque ainda sou homem carnal e imperfeito, ainda estou dentro de um processo de amadurecimento, estou num processo de capacitação, de entendimento, para que eu pudesse então estar dentro desse perfil, né, de ser a pessoa sacrificada por muitos. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, Ele então pagou o preço, se sacrificou por cada um de nós. Então aquele sacrifício não foi em vão. Olhar para a cruz não é em vão. A cruz, ela tem um valor imensurável para nossas vidas. E nós devemos sempre, em nossas fraquezas, contemplarmos a ela e em vermos que o nosso Jesus, por tudo que Ele fez, valeu a pena, porque hoje nós estamos aqui. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Então eu quero compartilhar com você alguns benefícios que a morte de Cristo promoveu e provocou nas nossas vidas. Amém? Se Jesus não tivesse morrido, esse fato não teria acontecido. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos para podermos continuarmos dentro dessa perspectiva de vida, porque Ele nos dá garantias de vida eterna, através do seu sacrifício. Amém? Então o ponto de número 1 desse benefício é que através da sua morte Ele trouxe revelação dos nossos pecados. Outrora isso era omitido de nós. Quando nós vivíamos no mundo, nós não enxergávamos o pecado. Nós pensávamos que tudo que se fazia era normal. O mundo, ele vive dentro de uma normalidade, ele não consegue enxergar em si o pecado à sua frente. Agora, a crucificação é o lugar onde o nosso pecado é confrontado. A crucificação é o local, a cruz, onde a nossa natureza pecaminosa é revelada. Quando nós olhamos para Jesus. A cruz do Calvário é o lugar onde se confirma que todo homem se fez pecador. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Em Romanos 5:12, Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. O salmista em Salmo 14, ele diz que todos os homens se fizeram pecadores, nécios de coração. Em Isaías 53, 4, 5, 6, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos, amém? Glória a Deus. Porém, lá no versículo 11 de Isaías, diz que ele verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Olha só, diante de tudo que Jesus passou, diante de tudo que ele viveu, diante de todo o preço, que não foi um preço fácil de ser pago, diante de tudo isso, ele diz que verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Quando Isaías diz, ele verá o fruto do seu sacrifício, Isaías está dizendo
exatamente agora, neste culto de celebração de Páscoa, assentado no trono da glória, Ele está olhando para a igreja reunida e está dizendo: valeu a pena, Pai, valeu a pena, Pai, valeu a pena, Pai, pelo meu sacrifício, e ali está o meu resultado, o resultado da minha morte na cruz do Calvário, aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, a Jesus, glorifique o nome dEle, que Ele seja exaltado nesse dia, que Ele seja glorificado nesse dia, por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Glória a Deus. Ponto de número 2, Ele revela o amor de Deus. A sua morte revela o benefício do amor de Deus por cada um de nós. Se alguém precisar de alguma prova de que Deus nos ama verdadeiramente, então basta você olhar para a cruz, e lá você verá a maior prova de amor de Deus pelas nossas vidas. Todas as vezes que você se sentir fraco, todas as vezes que você se sentir debilitado espiritualmente, com vontade de desistir de tudo, porque em meio à nossa trajetória cristã, muitas das vezes nós nos decepcionamos, e em meio a essas decepções nós não sabemos como administrarmos esses golpes emocionais que vêm sobre as nossas vidas. E aí, justamente por não estarmos suficientemente fortes, então começamos a fraquejar e querer desistir, e querer abandonar a cruz, a nossa cruz, a cruz que cada um de nós devemos carregar. Mas pelo que a historicidade bíblica nos conta, e nos fala a respeito da trajetória, da via dolorosa do Senhor Jesus ao Calvário, eu vejo que em nenhum momento da dor, em nenhum momento da sua aflição, em nenhum momento em que o peso do meu e do seu pecado estava sobre a vida dele, em nenhum momento daquela angústia fervorosa que abalou a sua alma, ele pensou em jogar aquela cruz no chão e desistir de um chamado em que Deus o levou a fazer, para que ele se tornasse a ponte de uma esperança que outrora não havia mais para mim e para você. Se ele fizesse isso, estaria tudo perdido, e nós não estaríamos aqui hoje. Então, queridos, eu sei que muitas das vezes, diariamente até mesmo, como nós passamos por aflições, porque Ele não mentiu para nós, Ele diz: vós sofrereis aflições. Nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a acordarmos um dia na bênção, mas estamos sujeitos também a acordarmos um dia na adversidade, nas aflições, no medo, na angústia, sofrendo ataques do maligno, setas que venham desmotivar, roubar a nossa fé e nos tirar do verdadeiro propósito do Senhor. E muitos que estão debilitados acabam jogando a sua cruz no meio do caminho e pisando nela, desmerecendo o que o Senhor Jesus fez por você e o que fez por cada um de nós. Eu pergunto para você essa manhã, diante de tudo que Ele passou, diante de tudo que Ele fez e foi consumado, porque Ele foi até o final, será que Ele merece uma atitude como essa? De um momento em que Ele permitiu que a adversidade viesse para tratar algo na sua vida, e você desmereceu totalmente, abandonando a fé e o propósito do Senhor. Será que Jesus merece isso? Ele é merecedor disso? Ele é merecedor que a gente vá até o final?
Não importe o que custar nessa vida. Não importe o que custar. Seja o que for que você estiver passando, não desista. Não jogue a sua cruz no chão. Mas vá até o fim. Ele diz: aquele que toma a sua cruz e vem após mim. Aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Se ele suportou, nós vamos suportar. Você vai suportar. Você vai suportar. Vire para o seu irmão e diga: você vai suportar. Você vai até o final. Eu imagino a sua casa lá no céu, querido. Você nem imagina como ela é, mas ele já aprontou ela. Porque ele tem a expectativa que você chegue lá. E ele quer te dar a chave dela na tua mão. Quantos creem aqui? Amém, queridos? Não desista. Vamos até o final. Vamos até o final. Vamos até o final. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Paulo diz aos Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus, aleluia. Deus nos ama incondicionalmente. É incondicional o amor do Senhor. Se fôssemos dar exemplos bíblicos de expressões de amor, podemos falar da ovelha perdida, quando ele deixa as 99 no aprisco, e ele vai atrás daquela que se perdeu. Poderíamos falar do filho pródigo, que afronta e humilha o pai, e ao voltar é recebido com amor. Se você se olhasse no espelho e percebesse que a única explicação para nós estarmos vivos hoje aqui é a afeição de Deus, é a compaixão de Deus, é o zelo de Deus, é o carinho de Deus, é a proteção de Deus, é a aliança de Deus e a sua misericórdia para conosco. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus nos ama incondicionalmente, incondicionalmente. Ponto de número 3. Através da morte de Jesus, ela promove também e revela o nosso resgate. Eu e você éramos escravos do pecado. E nós não poderíamos ser redimidos se Jesus não pagasse esse resgate. Se ele não tivesse pago este preço, nós não estaríamos aqui hoje. Agora, a lei mosaica, ela estabelecia que somente sangue inocente poderia pagar o resgate de um culpado. Então, por isso que Deus não enviou profetas para o Calvário. Foi por isso que Deus não enviou patriarcas para o Calvário. Ele enviou o seu próprio Filho. Cordeiro imaculado, sacerdote santo, que jamais pecou, para pagar o preço da minha e da sua transgressão. Por isso, tinha que ser Jesus. Tinha que ser Jesus. Salmo 44 diz que nenhum homem pode pagar pelo valor do resgate da sua alma. E diz que por mais rico que seja, ainda que venda todos os seus bens, empobrecerá, viverá na miséria e não pagará este valor. Mas quando Jesus ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, ele diz assim: este é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós e por todos. Amém? Este é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós e por todos. Glórias ao Senhor. Em 1 Pedro 1, 18, 19 diz Pedro:
Pedro disse sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço foi pago, a dívida foi quitada. Você não é mais um escravo. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, você não é mais um escravo. Você não é mais um escravo do pecado. Você foi resgatado, você foi redimido. Satanás não é o seu dono. Ele não pode nos chantagear, porque alguém já pagou o preço por nós na cruz. Quantos podem glorificar a Jesus? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Então, na cruz de Cristo no Calvário, na crucificação, está revelado o nosso resgate. Jesus pagou esse preço por nossas vidas. Jesus não nos comprou para nos escravizar. Ele nos comprou para nos libertar. E é essa que é a raiva do capeta. A raiva do capeta é essa. Sabe por quê? Porque quem serve ao diabo serve como escravo. Mas quem serve a Jesus serve em liberdade. Amém? Serve em liberdade, querido. Você é livre. Você é livre, a igreja é livre, querido. Você é livre. Você é livre. Agora veja bem. Quem serve ao diabo serve como escravo. Tem a mente entorpecida, vive com o coração ganancioso e turvado, depende dos vícios, depende dos prazeres, tem prazer nas contendas, não tem compaixão para com o seu próximo. Mas eu e você não somos escravos. Amém? Eu e você, nós não somos escravos. Somos filhos. Jesus pagou um preço para sermos livres. Aleluias, glórias a Deus. Amém? Nós temos e podemos desfrutar da plena liberdade em que Jesus conquistou por cada um de nós na cruz do Calvário. Aleluias, glória a Deus. Ponto de número 4. Através da morte de Jesus, ela revela também a nossa libertação. Glória a Deus. O cordeiro morto no Egito era a garantia que haveria libertação da escravidão. E o cordeiro morto no Calvário é a garantia que nós seríamos livres. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus chegou na sinagoga lá em Nazaré, e entregaram o rolo do profeta Isaías para que ele lesse. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 4, 18. Ele abre o rolo do profeta e disse assim: naquilo que para nós é o capítulo 61, e ele começa dizendo assim. Põe a sua mãozinha aqui na cabeça. Vamos profetizar nesse momento. Olha só o que ele diz. Diga assim comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Declare com fé: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mais uma vez, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. Você é o templo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre a tua vida. Você é um ungido do Senhor. Amém? Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. A promessa e a herança é sua, em nome de Jesus.
tome posse, porque tudo que Deus fez, Ele fez por amor a você. Aleluias, glória a Deus. Na morte de Jesus está a nossa libertação e o começo de uma nova vida. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quantos são livres em Jesus aqui? Aleluia, glória a Deus, somos livres em Jesus. Gálatas 5,11 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão, porque Jesus já pagou um preço pela sua liberdade, e hoje vós sois livres. Aleluias. Quinto e último ponto: a morte de Jesus está a expiação dos nossos pecados. E o que é expiação? Vamos ver aqui. Uma vez por ano, mais especificamente lá pelo mês de outubro, o sacerdote ele convocava toda a nação para um dia da expiação nacional. E toda a nação se reunia em Jerusalém para a confissão dos pecados, dos sacrifícios e perdão, e eram trazidos ali um novilho e um bode para serem apresentados no altar. O primeiro ele era morto, o primeiro era usado para a santificação. O sacerdote pegava aquele sangue e aspergia em si mesmo, e depois ele, o sumo sacerdote, primeiro em si, depois nos sacerdotes, depois nos levitas, e logo depois no altar ou sobre o santuário santificado. O novilho seria para fazer a expiação por si, sua família, e logo após oferecer holocausto a Deus. O segundo era um bode. Este bode, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, confessava o pecado daquele povo, e aquele bode ele era solto para peregrinar no deserto. Simbolicamente, aquele bode levava o sacrifício do povo ao deserto, e lá ele morria. Então, é por isso que lá em Hebreus 13:12 diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou fora da cidade. Ele saiu peregrinando, levando sobre si os nossos pecados. Ele faz expiação pelos nossos pecados, significa que ele se apresenta em nosso lugar, levando sobre si as nossas transgressões. A cruz do Calvário foi o lugar aonde o nosso pecado foi depositado em um inocente. Ele pagou o preço por nós. Então, queridos, nunca deixe o diabo jogar na sua cara. Nunca deixe ele falar aos seus ouvidos. Não deixe nunca mais o diabo de escravizar com acusações. Não deixe ele poluir a tua mente com mentiras. Quando Satanás passar sobre a tua cara o teu pecado, mande ele para os quintos dos infernos, porque para ele não tem jeito, mas para você tem. Para mim e para você tem jeito sim. Quando alguém vier e profetizar coisas negativas sobre a sua vida como essa, diga: não, se para mim teve jeito, porque hoje eu pertenço a um Deus que pagou um preço por mim, amém? E me deu uma nova chance, e me deu uma nova vida, e me deu uma nova expectativa. Então possa ser que nesse momento eu não esteja conseguindo, mas a minha vitória já foi garantida na cruz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. E sabe por que ele nunca vai deixar a igreja em paz? Sabe por que ele nunca vai deixar você em paz? Porque ele tem inveja de você. Ele tem inveja de nós. Porque ele foi o ser criado perfeito e está condenado à morte na eternidade.
Você e eu fomos criados imperfeitos, mas alvos de uma misericórdia extraordinária, que nos dá a esperança de uma vida eterna. É por isso que nós somos perseguidos por Ele, porque Ele tem inveja, porque hoje não é mais Ele, somos nós. Somos nós que vamos herdar, somos nós que vamos chegar até lá, ao nosso Deus, somos nós que vamos morar ao céu. Ele teve a chance dele, ele foi destituído daquele lugar, agora Deus fez o que fez, tudo por mim e por você, e em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E isso está em uma forma onde na cruz está então a nossa reconciliação com Jesus Cristo e com Deus Pai, amém? Hoje, através da cruz, ela se tornou a ponte da nossa reconciliação. Nós atravessamos essa ponte e hoje não somos mais pessoas que estamos dentro de um processo de acusação, de condenação, mas hoje nós estamos salvos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Aleluia, glória a Deus. Então na cruz do Calvário está a nossa salvação, está a sua salvação, amém? E o que significa salvar? Salvar significa livrar, tirar para fora, dar livramento, conceder vitória, amém? Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, salvos por Ele, redimidos por Ele, resgatados por Ele. Glórias ao Senhor Jesus. Paulo diz em Romanos 19:8: se com tua boca confessardes a Jesus como Senhor e Salvador, e se em teu coração credes que Ele ressuscitou entre os mortos, então serás salvo. Amém? Então nesse dia, nesse domingo de celebração, em que nós celebramos, né, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, amém? Glória a Deus. O leão que morreu como uma ovelha, mas ressurgiu triunfante, aonde hoje Ele nos dá essa perspectiva de podermos celebrarmos, e mais nesse domingo, a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Então eu posso dizer para você que esse dia de celebração, a Páscoa, é a celebração da nossa salvação em Cristo Jesus. Quantos creem nisso, amém, queridos? Quantos se alegram nisso em nome de Jesus, amém? Então fique de pé em nome de Jesus nesse momento. Glória a Deus.